o nosso corpo está organizado em células. As células têm átomos, os átomos têm protões, eletrões, os eletrões têm quarks. Ou seja, nós temos organização até 1 nanómetro dividido por 1 milhão. Se nós formos pensar em mais longe, nós conseguimos ver a organização que o nosso universo está organizado em planetas, os planetas em sistemas solares em galáxias. E nós conseguimos, também através do telescópio, ver uma organização até muito, muito longe, que depois não é mais medido em quilómetros, em metros, em nanómetros, mas em anos-luz, porque é tão longe que tem-se de ser o número de quilómetros que a luz viaja num ano. É mesmo muito, muito longe. E o que eu acho incrível é que uma pessoa que conhece, à medida que vai conhecendo cada vez mais coisas e que estuda ciência, eu acho incrível achar que um sistema tão organizado veio de uma explosão. Vocês já viram explosões? Alguma vez viram uma explosão num carro, fazer um carro melhor? Fazer um Porsche? Não, vocês veem aquilo dividido em 1000 pedacinhos. Não há nenhuma explosão que a gente veja hoje em dia que dê uma coisa melhor, que dê uma coisa mais organizada. E uma das teorias que vocês vão ouvir na escola é essa, que uma explosão, o Big Bang, deu origem a isto, deu origem ao nosso mundo, ao universo. Uma explosão deu origem a um sistema organizado. Que é uma coisa que é muito contraditória. Aliás, se vocês pensarem, e é o que vocês aprendem na escola, é a teoria da evolução. E é uma teoria porque não pode ser provada. E aliás, vai contra algumas coisas que são leis da ciência. Uma lei na sociedade é uma coisa que tem de ser cumprida, senão há uma punição. Uma lei na ciência é uma coisa que se verifica sempre, sempre. E por isso é que se chama uma lei. E então, há o princípio científico, não é? Que observa-se qualquer coisa, depois experimenta-se, estuda-se, e no final, se realmente se verificar a hipótese, não é? Nós temos uma conclusão. E se isso se verificar sempre, torna-se uma lei. E existe uma lei da termodinâmica que diz que qualquer sistema isolado, okay, tende para a entropia. E o que é entropia? É a confusão. Okay? E, pensando no universo, que não há mais nada, não é? O que é que a gente conhece? Diz-se que o universo está em expansão, que está em contração, mas não há mais nada. Há o universo. Pensando no universo, o universo é um sistema isolado. Portanto, nunca poderia, segundo a lei da termodinâmica, tender para a organização, mas sim para a confusão. Por isso, como vocês veem, esta teoria não passou a ser uma lei, a teoria da evolução, exatamente porque tem muitas falhas e porque ninguém a consegue provar. Pronto. Outra coisa que eu vos queria dizer é que lá está, eu não vejo que seja de todo inconciliável fé e ciência. Exatamente por isso, porque eu acho que quanto mais se estuda, mais se vê que toda esta criação é impossível ter vindo do acaso e que só pode ter vindo de um Deus Criador. E para além disso, a ciência está cheia de homens que ganharam prémios Nobel, que fizeram princípios científicos que até hoje não mudam nos manuais escolares, que são cristãos. Eu podia-vos dar muitos exemplos de nomes conhecidos, por exemplo, de Mendel, que é quem fez a tabela periódica, que provavelmente muitos de vocês devem testar, de Faraday, que descobriu as relações entre a eletricidade e o magnetismo, de Pascal, que tem uma série de princípios matemáticos e físicos. E uma das coisas que Pascal disse é uma frase que se calhar muitos de vocês conhecem, não sabem que foi ele que disse, mas foi um grande matemático e um grande físico, e ele é autor daquela célebre frase que diz que no coração de cada homem há um vácuo, há um vazio muito grande do tamanho de Deus.
de um Deus Criador que nos é apresentado por Jesus Cristo. E eu podia-vos dar muito mais exemplos de grandes cientistas que eram também cristãos e que, para além de estarem nos livros de ciência, também têm legados e também têm história como sendo cristãos. Para além disso, também só gostava de dizer que lá está, que independentemente do meio onde vocês estiverem, vocês podem afirmar a vossa fé. Se calhar, às vezes, e podem pensar que muitas vezes no mundo da ciência há muita gente que pensa, quer dizer, que a mim me parece absurdo, mas é verdade, que muita gente pensa que a ciência e Deus, a fé em Deus, são incompatíveis. Mas se vocês afirmarem a vossa fé, vocês vão ver que as pessoas respeitam. E mais do que isso, podem até não concordar convosco, até gozar, mas eles sabem que os cristãos têm determinadas características. E quando é preciso uma pessoa de confiança, se vocês derem um bom testemunho disso, eles sabem a quem devem recorrer e conseguem ver diferenças. E mesmo as pessoas que não concordam, conseguem perceber as diferenças nos filhos de Deus. E eu acho que esse deve ser uma coisa que nós devemos fazer. O nosso legado é passar muito pelo nosso bom testemunho. Mesmo que a gente não fale, se dermos um bom testemunho, há muito mais pessoas a observarem-vos do que aquilo que vocês pensam. E eu só queria dizer isso. Muito obrigado. Cláudia, tu surpreendes-me todos os dias. Graças a Deus pela Cláudia, pelo testemunho dela. Já não sei quem foi que disse que a muita ciência nos aproxima de Deus, a pouca ciência nos afasta dele. E a realidade é que é impossível uma pessoa estudar a ciência devidamente, a sério, e não ter cada vez mais a consciência de Deus. Achar que o mundo aconteceu, como ela disse, de uma explosão, é a mesma coisa que fazerem-me acreditar que houve uma explosão numa tipografia e saiu no dicionário. Ninguém acredita nisso. Se nós exigirmos uma inteligência por detrás de um sistema organizado, por mais pequeno que seja, como um relógio, ninguém pode dizer que isto apareceu. Ninguém acredita nisso. Só um tonto é que acredita que isto apareceu. Agora vejam quantos tontos existem que acham que o mundo apareceu, que é muito mais complexo que o relógio. É impossível. Estes dados foram dados, eu pedi-lhe a ela para dar o testemunho dela. Se quiserem falar com ela particularmente, ela certamente terá gosto, certo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode aproveitar. E pronto, e era só isto, não vou demorar muito mais tempo. Não sei se o Jonas quer dizer alguma coisa. Eu também estou admiradíssimo pelo voto aberto. Obrigado, Cláudia. Eu nunca tinha ouvido falar assim durante tanto tempo. Isso porque eu falo demasiado, é só isso. Eu falo muito uma vez falar, mas a sério, eu acho que, por favor, não o sintam. Acho que é importante nós pensarmos isso. Todas as pessoas. Eu cresci com muitas dúvidas. Também eu. Você não está aí? Não. Mas tu também concordo comigo. Se alguém me diz alguma coisa em que eu não acredito, convença-me. Ou seja, mostrem-me por A mais B. A única coisa que eu dizer a todos vocês é, seja o que for, quando vocês estiverem na escola, se vocês próprios tiverem essas dúvidas, falem com pessoas, procurem, investiguem. Dos grandes erros que se faz, não é um erro que se faz na ciência. Quando uma pessoa diz assim, isto não dá certo. Pronto, não dá certo, ok, seguimos para outra coisa. Então as pessoas tentam procurar, estava a dizer a algumas pessoas há uns tempos atrás, ontem, as pessoas procuram as particularidades. A ciência é incrível porque procura as particularidades, procura as diferenças. Procurem, tentem saber. Eu sempre que tento falar sobre ciência com alguém e digo assim, falo de alguns exemplos que também a Cláudia referiu, as pessoas dizem, não quero falar mais nisso. Não, sejam honestamente, sejam intelectualmente honestos convosco mesmo.
em que digam assim, ok, esta pessoa diz isto, esta pessoa diz aquilo, ambas as pessoas têm credibilidade intelectual, vamos perceber qual é a diferença. E, por favor, não se sintam constrangidos em fazerem perguntas se tiverem. Okay? Se a pessoa tiver perguntas, dizer assim, mas porquê que é isto, porquê é aquilo, se nós podemos responder, podemos, se nós não podemos responder, eu serei a primeira pessoa a dizer assim, não sei, não faço a mínima ideia. Mas há coisas que eu sei. Não digo relativamente à ciência, há coisas que eu sei. E cada vez mais estou convencido, não consigo ficar, não me consigo convencer de outra maneira, estou convencido que aquilo que ela disse, a organização do lugar onde nós vivemos. Eu vi no outro dia um dos cientistas mais proeminentes na vanguarda de descobrir o fenómeno por detrás da divisão de uma célula. Uma célula quando se divide em dois. Aquilo é impressionante. Sabem que existem pequenos organismos ou pequenas máquinas, aquilo parece basicamente uma fábrica, em que basicamente o ADN entra por um lado e multiplica-se em duas filas de ADN. E o que acontece são, aquilo pareciam pequenos bichinhos autênticos que levavam a informação de um lado para o outro para basicamente dividir uma fila de ADN na segunda fila de ADN para criar as duas células. Impressionante. E sinceramente olho para aquilo e digo assim, pum, já está. Digo sinceramente, respeito as pessoas que pensam isso, respeito a sério, mas não é lógico para mim. Porque, pum, não cria fábrica de células. E não digo isto, e não quero desprezar as outras pessoas. Se pessoas que pensam de outra maneira, eu respeito, sem dúvida. Mas tenho que tentar convencer de outra maneira, porque dessa maneira não funciona. Mas se tiverem perguntas, perguntem, falem. Sim, faz favor. Está ali o João que quer falar. Tenho uma pergunta. Não tenho problema. Não, tu não queres falar. Deixem-me levantar, senão alguém não tem. A pergunta era para a Cláudia, porque eu faço investigação ainda como estágio, embora já sabia que não está juntos. E qual é a tua formação? Diz lá outra vez, João, para toda a gente saber. Licenciatura em Engenharia do Ambiente e a investigação é no âmbito de mestrado de gestão ambiental, na análise de ecotóxicos de solo. E a minha pergunta é a seguinte: o meu orientador não acredita em Deus. Não acredita e ele deixa isso claro. E a pergunta vai no sentido o que é que a tua equipa acha e pensa de Deus? E se também são crentes ou não? E como é que é a lidar com a equipa? De facto, muitas vezes passa pelo tempo da equipa, não é? Sim. Eu tenho agora lá também uma pessoa, aliás, já estamos as duas há muito tempo. Fala alto que é para toda a gente ouvir. Que também é crente, e somos duas. E é assim, é a Daniela, a Priscila, e ela fala muito mais do que eu. Eu não falo muito, sinceramente. Devia falar mais do que aquilo que falo. Mas as pessoas sabem. E há determinado tipo de conversas, por exemplo, que elas não têm quando nós estamos presentes. Percebi, desculpa lá, por causa do Há autocarro. determinado tipo de conversas. Espera aí. O autocarro não deixa a gente ouvir. Que eles não têm quando nós estamos presentes. Porque sabem a nossa posição e também respeitam isso. E há bocado aquilo que eu dizia, houve uma vez a minha chefe veio ter comigo e disse que o diretor da faculdade tinha dito, nós tínhamos feito lá uma coisa e ele disse, não me admira, tinha feito eu e a Daniela, nomeadamente, não me admira, porque essas pessoas têm qualquer coisa diferente. E a chefe ficou assim a olhar para ele. Sim, porque ele disse, eu não sei, eu nunca falei com elas, mas têm de ter. E eu aposto consigo que elas acreditam em Deus. E ela veio-me contar isto e eu assim, não, eu nunca falei com ele. E a Priscila também não, por isso é que eu vos digo, as pessoas percebem estas coisas. E respeitam. E pode haver uma pessoa ou outra que às vezes até gosta e diz, como é que é possível fazer ciência e acreditar em Deus? Não é compatível. Mas não tem nada de incompatível. E não vejo problema, eu não tenho tido problemas nenhum com isso.
Eu gostava também de dizer uma coisa que talvez possa ajudar aqui o pessoal, que é o seguinte. Os que creem em Deus, a sério, ao longo da história do homem na Terra, sempre estiveram em minoria. Fixem isto que eu vos estou a dizer. A maior parte das pessoas sempre esteve longe de Deus. Jesus, quando cá esteve, disse: larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele disse: são muitos, muitos os que vão por esse caminho e entram por essa porta. Estreita a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que encontram. Portanto, se vocês, por exemplo, quiserem sentir-se confortáveis por estarem num grande grupo, tenham cuidado. Porque os grandes grupos normalmente estiveram sempre errados. E é só olhar para a história. E os tombos que deram ao longo da história. Lembrai-vos do que aconteceu no dilúvio. Noé pregou durante 120 anos dizendo às pessoas: vocês estão errados. E eles riam-se. Oh, Noé, estás a brincar comigo? É que estás errado, não é? E Noé, sozinho, pregou 120 anos para uma audiência do mundo de então incrédula. Não acreditava no que ele dizia. Sabe o que aconteceu? Noé foi salvo. E todo o mundo foi afundado no dilúvio. E vêm vocês agora, alguns, e dizem: dilúvio, não acreditas nisso? Estudem. Evidências arqueológicas. Em todo o mundo há evidências arqueológicas de que houve um dilúvio universal. Evidências históricas. A história revela que todas as civilizações, desde as mais antigas às mais recentes, falam da existência de um dilúvio. Vocês reparem que todos os povos falam do dilúvio. Quando eles falam do dilúvio, os povos, ao longo da história, isso é histórico, têm diferenças do nome das personagens envolvidas, de alguns pequenos detalhes, mas todos falam do dilúvio. A probabilidade de existir o dilúvio, que é outra coisa que para alguns se calhar era uma improbabilidade, é real. Se os gelos do Polo Norte, nem falo os do Polo Sul, derreterem, o Pico Everest, que é o ponto mais alto do mundo, fica submerso. Por isso, deixa-me dizer o seguinte. Quando alguns dizem assim: epá, mas vocês são minoria. Alguns já disseram: epá, mas porquê vocês são tão poucos? E eles pensam que ao dizer-me a mim: vocês são tão poucos, que me põem numa posição de fraqueza. Mas não põem, sabem? Curiosamente. Eu fico numa posição de fortaleza exatamente por sermos tão poucos. Por causa da história, mas não só. Sabem o que é que Jesus disse? Jesus, muita gente vai apanhar um grande tombo, sabem? E vão ficar com uma cabeça do tamanho de não sei de quê. Jesus, quando cá esteve, vamos ter mesmo a sério. Jesus, quando cá esteve, ele disse para voltar. Ele disse para voltar. E sabe o que ele disse acerca de quando se aproximasse o tempo da vinda dele? Ele disse: será que quando eu voltar acharei fé na terra? Eu viro para os meus amigos e colegas que às vezes os quais falo e que são incrédulos. Epá, incrédulos como eu também era. Eu não sou melhor que eles. E eu venho de lá. Eles é que ainda não estiveram do lado de cá. Eu já estive do lado de lá. E quando eu falo com eles, eu digo-lhes assim: olha, Jesus disse isto. Será que quando eu voltar acharei fé na terra? Quando eu vos vejo aos magotes a serem incrédulos aqui, ali, nas escolas, e mais ali, mais acolá, e não sei o quê, vocês só estão a dar razão ao livro em que eu acredito. Porque o livro em que eu acredito
fala nisso. E vocês são a prova da veracidade deste livro. Este livro está cheio de provas. E uma das provas da veracidade deste livro são vocês próprios. Na vossa incredulidade. Epá, e eu vou-vos dizer uma coisa. Tente cuidado. Porque eu quero vos dizer que ao longo da história, a maior parte das pessoas esteve perdida. A maior parte das pessoas sempre se desviou de Deus. A maior parte das pessoas sempre foi incrédula em relação a Deus. E isto vem do Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, apareceu uma personagem, como vocês sabem, mascarada, chamada Satanás, que tentou e disse: foi assim que Deus disse, ponto de interrogação. Reparem bem a primeira intervenção de Satanás em relação à humanidade. Chega ao pé de Adão e diz assim: olha, e Eva, Deus disse isto, tu dizes que Deus disse isto. Mas Deus disse isso? Ponto de interrogação. Ou seja, desde a primeira hora, o homem foi confrontado sempre, desde a primeira hora, com dúvida sobre Deus. E por isso, quando vocês têm dúvidas acerca de Deus, não me surpreende. Eu também tive. E desde aí até então, a tática dele continua a ser a mesma. Pôr em dúvida o que Deus diz. A Bíblia é um livro como outros qualquer. Eu já vos falei nisso, eu vou repetir. Será que é um livro como outros qualquer? Será que a Bíblia é mesmo um livro como outros qualquer? Como é que vocês me explicam? Eu vou só dar assim 2 ou 3 vezes. Como é que vocês, por exemplo, explicam que a Bíblia fala num povo chamado os hititas? Até há cerca de 75, 100 anos atrás, aproximadamente, já os anos vão passando, eu nem dou para passar os anos, eu converti-me há 40 anos, veja, eu estou a ficar velho. Converti-me já há quase 40 anos, vai fazer 40 anos para o ano que eu me converti, imagina. E eu parece que me sinto tão jovem como então. E sim, aliás, nota-se, não? Mas, o tempo passa muito depressa. E eu fui confrontado com esta situação há quase 40 anos atrás. Portanto, eu na altura, a ideia era há 50 anos atrás, por isso é que eu digo há quase 100 anos, cerca de 90 anos atrás. Há cerca de 90 anos atrás, até há cerca de 90 anos atrás, os incrédulos, que eles estão sempre atentos para atacar os que creem e dizerem e tal, e a pôr em causa, e pôr em dúvida a credibilidade da Bíblia, diziam assim, até há 90 anos atrás, sensivelmente. A Bíblia não merece credibilidade, diziam eles. A Bíblia fala de um povo que não há vestígio na história de que esse povo tenha existido, os hititas. Pois é, mas há 90 anos atrás, os arqueólogos descobriram que de facto houve um povo chamado os hititas. Todas as descobertas que têm sido feitas ao longo da história, todas elas vêm comprovando a veracidade da Bíblia. E não há melhor maneira de vocês, se quiserem ser ajudados, mas isso é uma opção pessoal, evidentemente, e vocês não me levem a mal para eu falar assim com esta intensidade, porque eu vivo isto. Eu não sou o Jonas. Jonas, sabes como é que é? Nós estamos como é que é de explicar? Deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas, portanto, mas eu queria utilizar um termo que está a fugir da palavra. Nós estamos... Não é sintonizados que eu quero dizer. Nós estamos... Também não era o termo que eu gostava de utilizar, mas vou ter que usar esse, que não é o melhor. Nós estamos envenenados, entre aspas, que é o mesmo veneno. Mas não o termo, não é veneno. Contagiante. Hã? Contagiante. Como? Contagiante. Sim, certo. Mas vocês perceberam a ideia. E portanto, ou seja, aquilo que... reparem uma coisa, é assim. Aquilo em que o Jonas crê é aquilo em que eu creio. E quando eu digo aquilo, ponho entre aspas, porque é aquele. Não é aquilo, é aquele. E aquele que eu conheço, e que eu conheço, fez-nos assim. Ele veio na galera e veio muito fogo. A diferença é de 40 anos. Quase. Não, eu converti-me há 40 anos, ainda não tinha nascido na altura. Não, calma lá. Eu já sou velhinho, já sou avô. Eu tenho aí netos. Tenho uma neta com 8 anos que anda aí.
Mas só dizer uma coisa, o que eu quero dizer é o seguinte. Não, mas isto é importante. Reparem uma coisa. Eu quando me converti-me a sério. Eu também tinha muitas dúvidas, muitas questões. Eu lembro-me uma vez fazer a célebre oração do ateu. Eu disse, oh Deus, se tu existes, mostra que tu existes. E eu fiz isto. Ai, ele ouviu! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Olha, a realidade é esta. Eu não sou maluco. Está falando comigo. E o Jonas, cujo pai se converteu mais ou menos na mesma altura, que também não acreditava em nada, era um freak. Não sei se vocês usam uma palavra freak. É aqui. Está-se bem. Está-se bem. Olha, Jonas, está-se bem. Olha, mas sabe uma coisa? Jonas, a verdade é que o teu pai tomou a pessoa que tomou livremente e, curiosamente, teu filho, tu és um deles, que tomaste a opção livremente. E quero-vos dizer uma coisa. Não, sabem uma coisa, mas isto é importante que vocês saibam. O meu pai não era crente. Nem não. Eu converti-me sozinho. Aliás, eu quando me converti, os meus pais, o meu pai, eu nasci em Moçambique, o meu pai não estava em Moçambique, e o meu pai quis viajar de Moçambique cá para ver o que é que se passava comigo. Porque eu estava preocupado com o que me aconteceu. Veja, ele havia, olha, como o pai do Pedro, pelo visto está preocupado com ele. Mas o pai do Pedro não faz ideia do bem que aconteceu ao Pedro. Mas, sabe uma coisa, o meu caso, os meus pais não eram crentes, mas o caso do Jonas, os pais dele eram crentes. Mas eu e o Jonas, vindo de universos diferentes, chegamos à conclusão a que chegamos, pessoalmente. Ele não é crente por causa dos pais. Nem eu sou descrente, apesar dos meus pais. E graças a Deus depois converteram. Os meus. Eu vou-me já calar, só quero dizer isto. Eu espero que vocês, pela vossa investigação, ela é investigadora, investiguem, neste caso não num laboratório, mas investiguem a Bíblia, se vocês já têm, e descubram vocês mesmos, não porque alguém disse, mas com os vossos próprios olhos, vejam como a Bíblia é mesmo um livro de Deus, não é humano. Sabe o que é que Jesus disse? Os céus e a terra passarão. Vocês estão a ver os céus e a terra? A Bíblia diz que isto um dia vai estourar. Hoje em dia ninguém tem dúvidas. A Bíblia diz que isto vai se desfazer em fogo. Quando disseram isto, podiam também usar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz que isto vai. Mas quem é que acredita que isto vai desaparecer em fogo? Mas hoje ninguém tem dúvidas, que é só carregar os botões. E vai o universo. Eu espero que vocês investiguem vocês próprios e cheguem vocês próprios à conclusão de que a Bíblia é mesmo divina. Ela tem evidências que é divina. A Bíblia diz tantas coisas. Por exemplo, sabe o que é que a Bíblia diz? Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Sabem que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Desde que o primeiro livro começou a ser escrito até o último livro a ficar escrito, Gênesis e Apocalipse, decorreram 1600 anos. Os autores humanos, porque o autor é divino, mas os autores humanos da Bíblia, para além de escreverem coisas que nem eles próprios sabiam o que estavam a escrever, porque não sabiam, e eles próprios dizem isso, e depois nós vemos a harmonia daquilo e a perfeição daquilo, durante 1600 anos, esses autores humanos, que são 40 indivíduos, escreveram uma obra, que é a Bíblia quer dizer conjunto livre, escreveram uma obra, sem nunca se terem encontrado, sem nunca se terem conhecido, sem não terem sido contemporâneos, sem nunca terem podido combinar a mentira para que as pessoas fossem enganadas, entre aspas. Estão a ver? E quando Jesus Cristo estava na Terra, foi há 2000 anos. E sensivelmente pouco depois de ele ter partido deste mundo, foi quando o último livro da Bíblia foi escrito. Cerca de 100 anos depois. Portanto, 1500 anos antes, já o primeiro livro da Bíblia tinha sido escrito e os outros foram sendo escritos ao longo do tempo, até ele. Quando ele cá estava há 2000 anos, ele disse uma coisa curiosa. Ele disse assim: Pai, quando eu vier, ainda há pouco vos disse, ele disse,
Ele já disse uma coisa curiosa que vocês deviam prestar com atenção. Olha o que ele disse assim: quando eu voltar, será como nos dias de Noé. Lembram-se como é que foi nos dias de Noé? As pessoas pregavam, Noé pregava e ninguém acreditava. Quando Deus estiver para vir, vai acontecer o mesmo. Vai ser como nos dias de Noé. Incredulidade geral. E depois ele disse isto: quando eu vier, estarão 2 no campo, moendo, no moinho. Um será levado, outro será deixado. Quando eu vier, estarão 2 dormindo na cama. Uma será levada e outra será deixada. Ele disse isto. Epá, nunca ninguém reparou naquilo que estava ali escrito. Assim, de certeza, assim, a priori, não é? Mas foi o que eu disse. Está escrito. Está registrado. Agora vocês reparem nisto. Quando ele disse isto, todo mundo, exceto eu, porque ele é o Criador, ele sabia, ele sabe tudo, mas quando ele disse isto, quando ele fez esta afirmação, todo mundo, genericamente, pensava que a Terra era plana. Ninguém sabia que a Terra era uma bola, que era redonda. Como vocês sabem, conhecem a história. Só muito recentemente é que os homens chegaram à conclusão, de facto, que a Terra é mesmo redonda. E hoje as fotografias espaciais não deixam dúvidas. Mas na altura ninguém sabia. E numa altura em que toda a gente dizia que a Terra era plana, Jesus disse: quando eu voltar, estarão 2 a moer, um será levado e outro será deixado, estão 2 a dormir e uma será levada e outra será deixada. Sabe o que ele estava a querer dizer? Vocês ainda não perceberam? Ele estava a dizer que quando ele voltar, uns no hemisfério estão a trabalhar, a moer, enquanto no outro hemisfério, ao mesmo tempo quando ele vier, estão a dormir. É de noite, enquanto num hemisfério é dia, no outro é noite. Quando Jesus voltar, vai apanhar malta na cama a dormir, num hemisfério, e no outro hemisfério malta na atividade, a bolir. Mas ninguém repara nisso. As pessoas estão assim. Oh. Depois vêm dizer que Bíblia é um livro normal. Normal? Só quem não conhece. E cheguem vocês próprios. Vejam com os vossos olhos o que é Bíblia. Que Deus vos abençoe.